prazer muito grande estar com os irmãos, uma igreja conhecida há algum tempo. Creio que estava aqui quando foi lançada aquela pedra fundamental, um culto que foi feito ao ar livre ali. Estávamos aqui com o coro jovem cantando. Tenho muito prazer de estar aqui. Quero apresentar minha família também, minha esposa Clara, meu filho Jonatas, que estão ali na frente. Vocês depois têm o privilégio de conhecerem mais perto. Prazer estar aqui, meus irmãos. Eu os convido, então, neste momento, a abrirem as suas Bíblias, a Palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Nós faremos a leitura, peço aos irmãos que acompanhem, do capítulo 11, versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-nos de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Senhor nosso Deus, nós homens, desde o passado, gostamos e amamos tornar célebre o nosso próprio nome. Amamos a atenção, o reconhecimento e o louvor das outras pessoas. Gostamos muito de fazer aquilo que faz, que alegra e que traz prazer para nós mesmos. Mas, Senhor, dá-nos a Tua graça, para que neste momento, que essa pregação, que nós que estamos aqui para ouvir a Tua palavra, possamos nos render ao Senhor, nos humilharmos diante de Ti, ó Deus, e reconhecemos que o Senhor não divide a sua glória com ninguém, que apesar dos homens fazerem isso, o fazem, ó Deus, por estupidez, por falta de conhecimento, pois toda a glória cabe somente ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, então, neste momento. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus pregou um sermão muito conhecido, o Sermão do Monte. Nesse sermão, em certo momento do sermão, ele ensina seus discípulos sobre algumas práticas na vida cristã. Fala sobre o dar esmolas, fala sobre oração e fala sobre o jejum. Práticas que devem ser constantes na vida dos cristãos, dos seus discípulos. Ensinando sobre essas coisas, Jesus cita um grupo de pessoas que ele fala assim: olha, vocês não podem, vocês não devem ser como essas pessoas. Talvez você se lembre qual é o grupo de pessoas a que estou me referindo, que Jesus disse. São os hipócritas. E qual que era o problema dos hipócritas ao fazerem essas coisas? Pois ao darem esmolas, ao jejuarem, ao orarem, eles faziam isso com um fim, com um objetivo em mente, com um objetivo em seus corações. O objetivo deles era ser reconhecidos pelos homens, ter a recompensa dos homens. E até o próprio Senhor Jesus disse que essa recompensa, de fato, eles já receberam. Esse é o objetivo deles, receber
louvor e glória dos homens por aquilo que estavam fazendo. E Jesus então ensina os seus discípulos que quando forem fazer essas coisas, eles não deveriam ser assim, como os hipócritas, mas deveriam fazer em silêncio, sem querer a atenção de ninguém, esperando a recompensa que não vem dos homens, que não vale nada, mas esperando a recompensa que vem do Senhor, que em secreto dá aos seus filhos. Creio que vivemos um tempo hoje em que a hipocrisia chegou a um nível assim diferente, muito alto. Hoje se tornou-se muito mais fácil, eu creio, ser hipócrita. Com tantas redes sociais, a internet acho que possibilita isso de certa forma. Tem muitas coisas boas que a internet possibilita e coisas ruins também. Creio que não é novidade falarmos aqui, por exemplo, sobre uma rede social como o Facebook, em que as pessoas amam colocar fotos, mensagens, com qual objetivo? De tornar célebre ou de trazer louvor para elas mesmas. Às vezes eu fico impressionado de ver pessoas colocando, às vezes, fotos delas orando, delas lendo a Bíblia, ou então colocando mensagens, estou jejuando, estão num nível diferente de hipocrisia, né? Já estão fazendo isso para o mundo todo na internet. E outras coisas também, gostamos de fazer diversas coisas com esse objetivo. Trazer glória, louvor para o nosso próprio nome, sermos reconhecidos pelas pessoas. Tem pessoas que querem ser reconhecidas no Facebook até pelo prato de comida que estão comendo. Tira uma foto, coloca lá e querem que todo mundo fale assim, nossa, esse cara aí come uma comida muito legal. Não sei o que está na cabeça da pessoa, mas coloca lá uma foto e acha muito legal e querem ser reconhecidos até pela comida e por outras diversas coisas. Mas isso, meus irmãos, não é algo de nossa época. Isso está presente desde o Éden, no pecado de Adão, e está presente nesse texto que acabamos de ler. Neste texto, nós vemos homens se levantando com o objetivo de construir uma cidade e uma torre. Mas o que estava em seus corações era o quê? Era que o nome deles se tornasse célebre, que eles pudessem ser louvados por causa disso. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, é importante nos lembrarmos aqui um pouco sobre o contexto do livro de Gênesis. Um livro tão impressionante, tão importante, fundamental para a vida cristã, para a teologia cristã. Pois o livro de Gênesis narra, como os irmãos sabem muito bem, o início de todas as coisas, a criação. E a Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas e elas eram todas muito boas. Não eram simplesmente boas, eram muito boas. Deus, demonstrando infinita sabedoria, poder e glória, criou todas as coisas de forma ordeira, de forma tão bela. Contudo, lendo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, vemos um mundo ideal, um mundo sem problema, sem pecado. Mas essa não é a realidade que vivemos hoje. E o próprio livro de Gênesis nos ensina por quê. Porque no capítulo 3, nós sabemos bem, está narrada ali a queda do homem. O homem e a mulher, motivados também por orgulho, soberba, tomaram daquele fruto que não poderiam tomar, que lhes era proibido, trazendo assim condenação para toda a raça humana. Todos nós que estamos em Adão, todos os homens, estão então nessa descendência contaminada, totalmente depravada por causa do pecado. Essa é a nossa situação. E o Ben-Hur falou que sou responsável pelas crianças. Tive o privilégio desse ano, no começo do ano, estudar com as crianças o livro de Gênesis, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, sendo este aqui o último texto que nós estudamos. E me lembro então de ensinar para as crianças sobre este problema que entrou no mundo. O problema do pecado, o problema do mal. E qual é a solução para esse problema? Ensinei para eles. E o livro de Gênesis continua mostrando na criação, depois na queda, e é interessante como que vai crescendo, vai se alastrando e tomando proporções cada vez maiores o pecado humano. Nós vemos no capítulo 4, Caim matando o seu próprio irmão.
Ainda no capítulo 4, nós vemos um homem chamado Lameque se orgulhando, se vangloriando, porque ele era um homem que matava uma pessoa que pisava em seu pé, que matava qualquer um, se orgulhando porque ele tinha mais de uma esposa. O pecado começou a tomar proporções de forma que ele começou a se orgulhar. Os homens não só pecavam, mas como se orgulhavam disso. Achavam uma maravilha, olha como eu sou um pecador. Ainda que não nesses termos eles falando. E então em Gênesis no capítulo 6, nos é narrado que isso chegou a uma proporção tão grande. E é dito lá que todo o desígnio do coração do homem era mau. Todos os desígnios do coração do homem. Tudo era mau. E por causa disso, então, Deus os castigou. Fazendo o quê? Enviando o dilúvio. Preservando apenas uma família. Uma família de um homem justo. Um homem reto. Um homem que andava com Deus. Você sabe bem que este homem era Noé. E talvez olhando em uma narrativa, assim como nós olhamos numa história que lemos, ou um filme que estamos assistindo, poderíamos pensar assim, agora que o mal, esses homens terríveis foram destruídos, e a terra vai começar agora tem um renovo, começando com este homem justo, com essa família de pessoas justas. Agora o problema do mal, o problema do pecado será resolvido. Sabemos bem que isso não aconteceu. Apesar de Deus ter destruído toda a terra, renovado ela através da família de Noé, o pecado permanece. Nós vemos o próprio Noé cometendo um pecado da embriaguez, vemos o seu filho fazendo algo terrível, maldições caindo sobre essa família escolhida por Deus. E na continuação, então, nós vemos que dessa descendência, ali no capítulo 10, surgiram então diversas nações, diversos povos, espalhados por todo o mundo. E essa é a que nós chamamos a origem das nações, que está narrada no capítulo 10. E o pecado se alastrando. Voltando então ao que eu disse para as crianças, ensinei para elas que nada disso Deus fez como um remédio ou como uma solução para o problema do pecado. Deus fez isso para demonstrar a sua ira, o seu juízo, mandou o dilúvio, mas a solução do problema do pecado não era essa. E os olhos atentos sabem que o Senhor, quando decretou o castigo do homem, ali também prometeu e já disse qual seria a solução para o problema do pecado, para o problema do mal. E a solução é Jesus. A semente prometida à serpente, dizendo que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3, no versículo 15. E essa lhe feriria o calcanhar, falando de Jesus. Jesus é a solução para o problema do pecado. Eu fiz eles decorarem isso, as crianças, que Jesus é a solução para o problema do pecado. Estou falando isso porque é muito importante entendermos a pessoa de Cristo nesse texto que nós vamos estudar neste momento. Eu peço então a atenção dos irmãos para o texto, em que vamos mais uma vez ler, e enquanto formos lendo, iremos meditando, destacando algumas coisas que esse texto nos ensina. Um texto que mostra que Deus, Ele humilha os soberbos. Ele faz isso de uma forma muito interessante, como nós vamos ver aqui. Diz assim, a título de introdução ainda é importante destacarmos uma coisa. Esse texto, versículo 1 ao 9, ele segue uma estrutura que não é uma estrutura comum em toda a Bíblia. É uma estrutura literária, assim como nós fazemos na língua portuguesa, existem estruturas literárias diferentes. O povo hebreu, eles também faziam, em determinados momentos, utilizavam de texto de uma forma literária, com algum objetivo. E como que é chamada a estrutura literária que eles aplicam aqui e aplicam em outros textos também? É chamada de quiasmo. Vou explicar para vocês o que é isso. O que é um quiasmo? Talvez vocês já saibam, mas caso alguém não saiba, vou explicar. Um quiasmo é o seguinte, são, por exemplo, 9 versículos. É um texto em que o autor ele se importa em fazer o quê? Em relacionar a primeira parte do texto com a última, a segunda parte com a penúltima, a terceira com a antepenúltima e assim por diante,
até chegar em um centro. E a ideia dessa estrutura literária é destacar esse centro como sendo a parte mais importante. Esse é o foco do texto. Olhem bem no texto aí que vocês estão abertos. No versículo 1, é dito que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Em toda a terra havia uma linguagem. No versículo 9, há uma relação contrária quando diz, no final do texto, que ali o Senhor confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E o Senhor os dispersou dali. Interessante também que no versículo 2 diz assim: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. De onde, no versículo 9, diz que o Senhor, no começo do versículo 9, porque ali confundiu o Senhor, e dali o Senhor os dispersou. No versículo 3 há uma relação ainda mais clara, olha só, diz assim, versículo 3, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. E note agora no versículo 7, vinde, desçamos, confundamos. E ainda no versículo 4, quando eles dizem assim, o povo, vinde, edifiquemos para nós. E no versículo 5, o Senhor se refere a essa cidade que eles estavam edificando, dizendo assim, no versículo 6, no versículo 5, quando ele fala, a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E também nós vemos a relação no versículo 4, quando fala de uma cidade, uma torre, e também no versículo 5, falando dessa mesma cidade, uma torre. Talvez seria mais fácil se vocês tivessem a estrutura assim diante dos seus olhos. Eu tenho aqui comigo, para mim fica mais fácil ver. Mas o importante de entendermos isso é entendermos que então no versículo 5 está o centro, a ideia principal desse texto, quando diz que então desceu o Senhor. Vamos então dar uma olhada no texto. Versículo 1 começa dizendo assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Há uma discussão sobre qual seria essa linguagem, como ela seria. Creio que isso não é de muita importância, visto que a palavra de Deus não nos dá muito detalhe sobre isso. O fato é que havia o povo todo, e estava o povo unido, e havia apenas uma maneira de falar, uma língua só. Não existia língua como português, alemão, japonês, inglês, não existiam diversas línguas como há hoje. Havia apenas uma maneira de falar, todos se entendiam. E assim devemos entender esse texto não como uma progressão cronológica do capítulo 10, mas como um texto que está situado entre o capítulo 10. Porque no capítulo 10, os irmãos depois podem perceber, ali já há disposição de diversas nações. E o capítulo 11 nos mostra o que aconteceu antes dessas nações se dispersarem pela terra. Pois o povo era ali um só, estavam no mesmo lugar. E o versículo 2 continua dizendo que sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Todos os homens, então, falando a mesma linguagem, o texto nos diz, saíram do Oriente, do lugar onde eles estavam, e foram para uma terra, num lugar chamado Sinar, numa terra chamada Sinar. E eles habitaram ali, ficaram ali. E talvez, se você se lembre bem de algumas coisas no livro de Gênesis, você vai perceber que aqui há um problema. Qual é o problema? Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu para eles um mandato, que eles deveriam se multiplicar e povoar a terra, se encher e se multiplicar pela terra. Vemos também para Noé, Deus falando a mesma coisa, a importância de Noé povoar toda a terra. E nós vamos ver ainda mais adiante que não é o propósito de Deus, não é o propósito de Deus que para o homem houvesse apenas uma nação, um povo só habitando no mesmo lugar. E eles então, em rebeldia a Deus, não querendo então cumprir o mandato de povoar toda a terra, resolveram todos habitarem ali no mesmo lugar, em Siná. E o que eles
fizeram lá? Versículo 3, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Aqui acontece algo interessante, eles se juntam e falam assim, vamos juntos fazer tijolos, queimar bem, para que os tijolos então nos sirvam de pedra, e o betume, que é um líquido preto que é também fruto de onde vem o petróleo, de onde vem a gasolina, essas coisas, servia como uma cola, né? Eu não conheço muito de engenharia, os irmãos devem talvez saber melhor sobre isso. Mas aqui algo interessante me destaca os olhos. Visto que, estudando um pouco da história e da geografia, que algumas pessoas pensam sobre esse lugar, eles entendem que depois se tornou a Babilônia, né, que é muito narrada nas Escrituras, eles entendem que não era uma região assim que faltavam pedras. Pedras tinham lá muitas. E eu fico pensando, então, por que eles resolveram, então, ao invés de usar pedras, usarem tijolos? Queimar bem, fazer tijolos. E eu entendo que eles estavam muito empenhados em fazer algo muito belo, algo muito diferente, demonstrarem a capacidade deles e fazerem algo assim extraordinário. Não queriam fazer algo comum com pedras. Talvez pedras eram usadas para construir em casas normais, mas eles queriam fazer algo diferente. Eles estavam se esforçando para fazer algo melhor, tendo esse trabalho todo, para fazer algo muito bonito, muito alto e tudo mais. Então, eles usam de tijolos, de betume, para fazer algo muito extraordinário. Talvez como alguns arquitetos e engenheiros gostam de fazer. Não que isso seja errado. Tem nada demais em querermos fazer coisas que são belas. Mas, às vezes, acho interessante coisas assim, que parecem, aos meus olhos, pelo menos, totalmente desnecessárias, mas são feitas. Se você estiver indo para o aeroporto de Confins, à sua esquerda você vai ver lá a cidade administrativa, que chama os olhos. É muito belo, na verdade, algo impressionante. Mas talvez, se você parar para pensar, você vai ver que coisa estranha. Tem um prédio que ele está suspenso. Aí você pode pensar, mas por quê? O chão está lá para você construir em cima dele, por que não foi construído no chão? Creio que justamente com esse objetivo, para mostrar essa incapacidade de construir algo diferente. Ou então aquele outro prédio que é todo ondulado, todo encurvado, e todos sabem bem que é difícil, principalmente as mulheres, quando vão arrumar espaço em casa, é muito difícil quando o espaço é encurvado, perde-se muito espaço com isso. Conheço algumas pessoas que já trabalharam lá e percebem como as salas, às vezes, perdem tanto espaço por ter as curvas. Por que eles fazem isso? Porque é preciso? Creio que não, mas para ser belo. E creio que era esse o objetivo deles aqui. Eles queriam fazer uma coisa impressionante, que destacasse os olhos, que as pessoas olhassem e falassem assim, que torre, que cidade. E é justamente isso que acontece no versículo 4. Olha só o que eles dizem. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Interessante o finalzinho aqui. Deus havia falado que eles deveriam encher toda a terra. E esse era o objetivo que eles tinham contra. Eles não queriam ser espalhados por toda a terra. E então nós vemos o objetivo deles: edificar uma cidade e uma torre. E aqui está algo importante para o texto, pois essa torre não era uma torre comum. Eles queriam que essa torre chegasse até os céus. E aqui, meus irmãos, muitas conjecturas são feitas. Não estou querendo dizer que elas são erradas. Talvez eu pense que elas não são possíveis assim de serem provadas, porque a Bíblia não fala disso. Talvez vocês já devam ter ouvido falar na história, de pessoas que estudam assim histórias antigas, de povos antigos, de uma estrutura, um edifício, uma torre que chama zigurate. Não sei se você já ouviu falar, mas naqueles canais de geografia, National Geographic, eles falam sobre essas coisas. E alguns entendem que talvez essa torre fosse como um zigurate, que é como aquelas pirâmides lá do Egito. E havia ali um objetivo religioso, como se fosse um ponto de contato entre os homens e Deus. Por que eu falo que as pessoas fazem conjecturas? Porque daí eles falam que era a intenção deles se aproximar de Deus, Deus descer lá. Eu, particularmente, entendo que isso não tem muito a ver com o texto, não.
Para mim, eu entendo que ele poderia ser até como se fosse uma agulha, igual o pirulito ali da Praça 7 da Vela. O objetivo deles era fazer algo que chegasse, que fosse muito alto, chegasse até os céus, para que as pessoas pudessem olhar e falassem assim, que coisa alta, que impressionante. Creio que era esse o objetivo deles. Não há muita conjectura a fazermos aqui. E qual é o objetivo deles, então? Eles deixam bem claro, para que tornemos célebre o nosso nome, por soberba, e também por rebeldia à ordenança de Deus, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E então, no versículo 5, como eu disse para os irmãos, o centro do texto, deste quiasmo, acontece algo impressionante. Diz assim, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Talvez passe despercebido, mas quero atentar os irmãos para uma coisa. Moisés, inspirado por Deus, está dizendo que o Senhor desceu para ver aquela cidade. E você pode se perguntar assim, mas Deus ele não vê todas as coisas? Deus não é onisciente, onipresente? Aqui acontece algo que acontece em toda a Bíblia, diversas vezes, os irmãos devem conhecer bem, que é uma linguagem antropomórfica, uma forma de falar de Deus que não é necessariamente literal, mas é para expressar algo que está acontecendo, Deus mostrando uma realidade. Mas por que então Moisés, inspirado por Deus, diz que Deus desceu para ver essa cidade? Eu creio que aqui há uma ironia, e ironia muitas vezes, por definição, passa despercebido. Aqui há uma ironia. Por quê? Os homens, qual que era o objetivo deles? Construir uma torre que chegasse até os céus, não é verdade? A Bíblia nos diz que o Senhor, mesmo sendo onipresente, ele habita nos céus. E fico pensando assim, o Senhor, uma linguagem antropomórfica, né? Uma linguagem figurada. O Senhor precisou de descer, porque aquela torre que eles achavam tão alta, diante de Deus que está nos céus, era tão insignificante, era tão pequenininha, que lá do alto, como se ele não pudesse vê-la, ele teve de descer para ver aquela torre tão pequena, tão desprezível, que aqueles homens se achando o que eles estavam se achando, estavam edificando. Creio que aqui há uma ironia do autor mostrar esse contraste entre quão distante estava o Senhor, quão alto e sublime é o trono de Deus, mais alto do que todas as coisas, e quão insignificantes são os homens em seus intuitos de fazerem qualquer coisa para trazerem para eles louvor e glória. E o texto continua dizendo, e o Senhor disse, versículo 6, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então Deus reconhece que o povo era um, como eu disse no início, era um povo só. E todos tinham a mesma linguagem, falavam a mesma coisa, todos se entendiam. E ele fala assim, olha, esse mal que eles estão fazendo aqui é apenas o começo. Se continuar desse jeito, não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. E creio que aqui que a Bíblia nos ensina algo muito importante, que é propósito de Deus para o homem, a existência de diversas nações. É propósito de Deus para a humanidade isso. Por quê? Porque quando as pessoas se ajuntam, e o homem, por ser mau, eles se ajuntam para fazer o mal. E quanto mais poder, quanto mais recursos os homens estiverem em suas mãos, mais mal eles podem fazer. Creio que é justamente por isso que Deus estabeleceu que existissem diversas nações, para que ainda que fossem nações más, mas que a maldade de uma, de alguma forma, pudesse barrar a maldade de outra. E não é justamente isso que aconteceu durante toda a história humana? Nós estudamos vários impérios, e é só o império começar a crescer, tomar força, poder, que mais mal eles vão fazendo. Mas quanto mais poder o imperador e um grupo de pessoas vão tendo, mais mal eles vão fazendo. E no decorrer da história sempre foi importante, então, outras nações, para se levantarem contra esse império e os destruírem, e os destituírem de onde eles estavam. Esse é o propósito de Deus.
talvez, assim, politicamente correto, devemos até repensar a importância e o objetivo de organizações que querem, a todos os custos, unir todas as nações no mesmo propósito ou numa mesma organização. Pois claramente não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que hajam, de fato, uma disseminação, uma distribuição de poderes, para que haja uma barreira, uma restrição para o mal. E o que ele faz, então, para que isso não acontecesse? Diz assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Aqui é falado no plural: vinde, desçamos e confundamos. Também há uma discussão sobre por que aqui está falando no plural. Isso que era o Senhor que tinha descido. Assim como em outros lugares, alguns vão entender que aqui é um plural chamado plural majestático, para destacar assim a majestade de Deus. Outros, como eu, talvez prefiram pensar que aqui esteja se referindo, como eu entendo também lá no texto, no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, se referindo à pessoa, à essência da Trindade, as três pessoas da Trindade, de um ser único, em essência, Deus, mas que são três pessoas. Creio que talvez se refira a isso. E outros talvez estejam falando como se Deus estivesse falando assim com outros anjos, anjos que estavam com ele, e assim como outras vezes no livro de Gênesis acontece. Do Senhor, por exemplo, quando aparece para Abraão e para Ló, ele desceu, ele e dois anjos. Talvez possa ser, mas eu creio que o segundo é o melhor. Creio que Deus está falando entre si, na sua essência, entre as suas pessoas, dizendo, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. E de fato foi isso que o Senhor fez. E o que aconteceu? Versículo 8. Dessarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Interessante que Deus tinha um propósito para a humanidade, que era para que eles se dividissem e enchessem toda a terra. E o homem, em sua rebeldia, fez o quê? Se levantou contra esse intento de Deus, queria fazer diferente. Mas interessante, meus irmãos, que os homens, o texto nos mostra, são tão pequenos diante de Deus, que nada eles podem fazer para mudar os planos de Deus. Se Deus de fato havia determinado que era para os homens se espalharem pela terra, nada o homem poderia fazer para frustrar os planos de Deus. E de forma prática em nossas vidas isso é verdade também. Nada podemos fazer para frustrar os planos de Deus, nada as pessoas podem fazer para frustrar, por exemplo, os planos de Deus para a sua igreja. Ainda que os políticos, ainda que os homens se levantam contra o povo de Deus, Deus tem um plano para a sua igreja. E nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Deus ele tem um plano e o seu plano será cumprido. Nós somos como instrumentos, como meios na mão de Deus. E é isso que nós somos. Deus é quem controla sobre todas as coisas. Não podemos de forma alguma frustrar os planos de Deus. E não podemos frustrar os planos de Deus, porque muitas vezes você faz o mal, você peca, e isso traz condenação sobre a sua própria vida. Isso, às vezes, é um plano de Deus para a condenação de muitos. É justamente isso que Deus faz com muitos, trazendo para eles condenação, juízo e o castigo dele. Propósito de Deus para as pessoas, muitas vezes. Mas propósito de Deus para este povo, começando aqui, era que eles se espalhassem por toda a terra. E isso se cumpriu. Imagino como que deve ter sido. Estavam construindo lá a cidade, a torre, e talvez um pedreiro lá, que estava em cima na torre, falou assim, me passa aí um balde com betume. E quando subiu o balde era uma pedra, ou era tijolos. Aí ele reclamando com o outro, e o outro não entendendo, achando que ele estava xingando a mãe dele, não sei. E imagino isso, não sei se vocês já pararam para pensar, mas imaginem como deve ter sido a situação. Eles construindo e, de repente, eu conversando como estou conversando com vocês, vocês, de repente, param de entender tudo o que estou falando, não podemos mais nos entender.
Imagino que, pela lógica, as famílias deveriam ter continuado falando a mesma linguagem, já que elas devem ter se espalhado, o texto nos diz. Mas que coisa interessante, de repente não conseguiam se entender mais. E sem entender não tem como fazer um projeto desse, não tem. Não tem como a gente fazer uma coisa junto se nós não entendermos. Nem no nosso casamento tem como, se você não... Se minha esposa me pedir para fazer uma coisa, às vezes eu faço tudo errado. Por quê? Porque eu não entendo o que ela disse pode ser. Ou a mesma coisa, acho que acontece mais o contrário, não é verdade? Precisamos de entender para construir, e foi justamente isso que aconteceu. Então o povo foi dispersado. E o versículo 9 termina dizendo: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel. Babel, no termo hebraico, em sua origem, tem a ver com confusão. E também a origem do nome, que mais tarde se tornou essa região, da Babilônia. Possivelmente, no capítulo 10, fala de um homem chamado Nimrod, um valente homem lá, mas que muito destemido, possivelmente assim, confrontando até o próprio Deus, fundou essa cidade. Talvez ele seja o líder deste grupo aí. Lá no capítulo 10, no versículo 8 em diante, fala um pouco sobre isso. O nome Nimrod tem a ver com isso, com rebeldia, com a palavra rebelde. Então Deus confundiu e ficou conhecido então como Babel, que tem a ver com confusão, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela, cumprindo o que ele havia dito e havia determinado. E para concluirmos, meus irmãos, creio que devemos voltar àquilo então que é o centro dessa passagem, quando fala da descida do Senhor para resolver este problema ali. Um problema do pecado presente aqui neste povo, um pecado específico aqui, mas que, meus irmãos, eu entendo que aponta para uma realidade muito maior do que essa. Talvez, se pensarmos aqui em outras vezes que a Bíblia fala do Senhor descendo a este mundo, podemos pensar em algumas aplicações interessantes para a nossa vida. No Natal, nós celebramos a descida do Deus Emanuel a este mundo, se fazendo um homem. Interessante, meus irmãos, que para o homem não tem como, por eles mesmos, haver união, por causa do mal no coração do homem. Mas o Senhor Jesus, ele veio para fazer essa união. Não uma união de nações, para que todas as nações se tornem uma. Mas o Senhor Jesus veio para que povos, pessoas de diferentes povos, nações e tribos pudessem se unir. E somente assim poderemos ter união. Não há esperança neste mundo. Não há esperança, como cantava John Lennon, em um mundo onde todos são iguais, todos estão juntos, não existem barreiras, não existem religiões. A única união verdadeira será do povo de Cristo, povo de diversas nações. E aqui não podemos nos esquecer de um contraste que eu entendo que é muito claro na palavra de Deus. Que é quando o Senhor Jesus, neste objetivo, depois de sua obra ter sido consumada, ter morrido na cruz, ressuscitado e subido aos céus, ele enviou no Pentecostes o Espírito Santo, que também desceu, o próprio Deus descendo na pessoa do Espírito Santo. E ali no Pentecostes acontece o oposto daquilo que acontece aqui. Aqui eram pessoas falando em uma só linguagem, mas que foram dispersas por não conseguirem agora mais se entender, dispersas em diversas línguas. Mas no Pentecostes estavam ali pessoas de diversas nações, pessoas que não entendiam umas às outras, estavam no mesmo lugar, assim como eles estavam aqui no mesmo lugar. Contudo, acontece o oposto. O Espírito Santo de Deus desce e, de uma forma especial, miraculosa, pessoas de diversas nações puderam se entender. Ouviam pessoas que nunca tinham falado em sua própria língua, entendendo aquilo na sua própria língua. Pessoas que eles não poderiam antes se comunicar, que agora eles estavam entendendo.
Isso para mostrar o quê? A união que o Evangelho trouxe, trazendo a salvação e a graça de Deus para povos de diferentes nações, de diferentes raças. E se pensarmos no futuro, creio que também podemos estabelecer um contraste. Quando no livro de Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão do juízo final, do trono de Deus, em que ali no capítulo 5 ele diz que pessoas também de todas as nações, todo o mundo, assim como estavam aqui, todas as pessoas, toda a humanidade, todos ali juntos, pessoas que viveram e morreram sem aprender nenhuma outra língua a não ser a sua língua natal. Mas no futuro, nesse dia, estarão ali. E Apocalipse 5 nos diz que em uma só voz, eles vão dizer a mesma coisa. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos diante do Senhor Jesus, dando a Ele toda a glória, reconhecendo que para nós mesmos não há glória, não há louvor nenhum. Eu espero então, meus irmãos, que possamos, hoje, falamos do passado em Babel, falamos do passado ali com Jesus e na descida no Pentecostes, falamos também do futuro, quando todos, crentes ou não, aqueles que se converteram ou não, a uma só voz louvarão o nome de Deus. Mas e hoje, no presente, o que devemos fazer? Devemos, meus irmãos, reconhecer que todos os nossos planos e projetos devem ser feitos com um objetivo principal, que é a glória, o louvor do nome do Senhor Jesus, do nosso Deus. Com certeza vocês têm muitos planos, nós temos muitos planos e não há nada de mal em fazer planos. Também não há nada de mal em colocarmos esses planos e esses projetos em ação e nos esforçarmos para que essas coisas aconteçam. Creio que o pecado do povo aqui não foi construir uma cidade, construir uma torre, não há nada de mal nisso, nada de pecaminoso nisso. O pecado estava na intenção do coração deles. E eu quero que você pense consigo mesmo, em seus planos e projetos. Talvez você queira se casar, constituir uma família, queira ter filhos, ou então você tem um projeto de trabalhar e montar um negócio. Talvez você tenha um projeto de se esforçar no seu trabalho para ganhar uma promoção, ou fazer determinado curso para conseguir um emprego melhor. Todos nós temos projetos. Talvez nos seus estudos você quer tirar notas melhores. Fazemos projetos em toda a nossa vida. E também quero que você pense em coisas corriqueiras do dia a dia. Quando você se levanta da cama e pensa no seu dia, o que vou fazer hoje? Diversas coisas você planeja. Hoje vou à aula, hoje vou ao trabalho, vou passar no supermercado, vou encontrar com minha namorada, ou tenho um jantar lá em casa, tenho um almoço em família, um jantar em família. Tanto em projetos grandes quanto nas coisas corriqueiras e pequenas do dia a dia. Espero que, pela graça de Deus, possamos fazer todas essas coisas para a glória de Deus. Não para nosso próprio louvor, para que as pessoas olhem e achem qualquer coisa de nós, mas para a glória de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque o fato é que nós não pertencemos a nós mesmos. Se somos de fato de Jesus, a Bíblia nos diz que Ele nos comprou e nós somos dele. E é a Ele que nós devemos todas as coisas. Para concluir, quero lembrar de duas coisas que eu li, que foi muito importante para a minha vida, assim, marcaram. Uma foi de um catecismo, a primeira pergunta do catecismo de Heidelberg. A primeira pergunta do breve catecismo fala sobre isso também, sobre o propósito do homem, que é de viver para a glória de Deus e gozá-lo para sempre.
Mas é interessante que a primeira pergunta no catecismo, o catecismo chamado de Heidelberg, pergunta assim: qual é o seu único conforto na vida e na morte? Qual é o seu único conforto? Interessante, a primeira pergunta começa: qual é o seu único conforto na vida e na morte? E a resposta é que eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço, corpo e alma, na vida e na morte, ao meu Salvador, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. E me lembro também de uma vez lendo as Institutas de Calvino, de uma forma muito bela, ele diz que nós não somos de nós mesmos. Ele fala assim: nós não somos de nós mesmos. Portanto, que não façamos do nosso alvo a busca daquelas coisas que nos sejam agradáveis. Ele continua: nós não somos de nós mesmos. Portanto, até onde nos for possível, esqueçamo-nos e das coisas que são nossas. Mas, por outro lado, somos de Deus. Portanto, que a sua vontade, a sua sabedoria presidam sobre tudo que é nosso. Nós somos de Deus. Então, a Ele, como nosso único legítimo alvo, sejam dirigidas as nossas vidas, em todos os seus aspectos. Que possamos, em todas as nossas vidas, em todos os nossos planos, em todos os nossos projetos. Você não está construindo uma torre ou uma cidade, eu penso, mas você tem projetos. Você, no seu dia a dia, monta planos e desempenha diversas coisas. Que tudo isso você possa fazer para o único e legítimo alvo, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.